Europa, em pânico, realiza mais uma reunião de emergência. Rússia responde com ações no campo de batalha e na diplomacia. Lula entra em rota de colisão com o governo Trump. Veremos isso e muito mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos, canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Lula resolveu articular diretamente contra as intenções de Donald Trump. O brasileiro conseguiu derrubar a candidatura de aliado de Trump para a presidência da OEA. Lula viajou para Montevidéu para a posse do novo presidente de esquerda do Uruguai e montou uma aliança contra Trump. O próximo presidente da OEA seria o chanceler do Paraguai, porém, a esquerda detectou que ele seria um braço de Trump no bloco. Então, Lula articulou com outros países de esquerda para bloquear o paraguaio e passarem a apoiar o candidato do Suriname, que é ligado à esquerda e um aliado da China. Lula articulou também com países caribenhos e ontem à noite conseguiu com que o Paraguai desistisse da candidatura. Antes da recuada do Paraguai, o Departamento de Estado dos Estados Unidos até tinha emitido um comunicado falando em parceria com o Paraguai, elogiando eles pela aquisição do sistema de radares americanos. Mas 2 horas depois, o presidente do Paraguai confirmou a retirada da candidatura, dando uma vitória para o Lula. Como falei anteontem, o foco dos Estados Unidos será o que eles consideram ser sua zona de influência natural, que no caso é o continente americano. Então, não conseguir o controle de um órgão multilateral não ajuda em nada nessas intenções. A pergunta é: a trama de Lula vai passar despercebida? O Brasil ainda não teve nenhum contato com o governo americano, nem sequer no terceiro escalão. Marco Rubio continua isolando os esquerdistas na América Latina. Por falar em Rubio, vamos ver a recente declaração dele sobre o conflito na Europa. Pessoal, rapidinho, só passando para lembrar que esse trabalho é patrocinado por vocês. O nosso canal foi prejudicado por Alexandre de Moraes e sofremos na pele essa perseguição. Mas mesmo assim, estou dando continuidade a esse projeto jornalístico. Graças ao financiamento de vocês, conseguimos melhorar cada vez mais a qualidade desse canal. Todo o trabalho de edição, dublagem e muito mais é graças ao apoio de vocês. Seja você também um patrocinador através do QR Code ou da chave Pix que está aparecendo aí na tela. Vamos juntos nessa batalha para não perdermos mais uma voz. Muito obrigada. Rubio soltou no ventilador a verdade sobre a guerra na Ucrânia. Desde o início, ficou muito claro que o presidente Trump vê isso como um conflito prolongado e estagnado. E, francamente, é uma guerra por procuração entre potências nucleares, com os Estados Unidos ajudando a Ucrânia e a Rússia. E isso precisa chegar ao fim. Ninguém tem ideia ou plano para acabar com isso. O plano dos ucranianos até agora e de seus aliados no Capitólio e nas conversas com pessoas de outros países é simplesmente continuar fornecendo tudo o que eles precisam pelo tempo que for necessário. Isso não é estratégia. E parece que Macron resolveu parar de disfarçar e mostrou quais são suas verdadeiras intenções, que é destruir a Rússia. A Rússia tenta manipular nossas opiniões com mentiras espalhadas nas redes sociais. E, no fundo, ela está testando nossos limites. Ela realiza isso nos céus, nos mares, no espaço e por trás de nossas telas. Essa agressividade não parece conhecer barreiras. Quem pode crer, neste cenário, que a Rússia de hoje vai parar na Ucrânia? A Rússia se tornou, neste momento e para os próximos anos, uma ameaça à França e à Europa. Lamento profundamente isso. E estou convencido de que, no fim, a paz será alcançada em nosso continente com uma Rússia que se tornará pacífica novamente. Decidi iniciar o debate estratégico sobre a proteção, por meio da nossa dissuasão, dos nossos aliados na Europa. Independentemente do que aconteça, a decisão sempre foi e continuará sendo do presidente da República, chefe militar. Então é aquilo. Se você não compra as minhas agendas globalistas, você precisa ser derrubado. Bolsonaro ousou confrontar a agenda globalista, principalmente na pauta climática, e foi derrubado através de uma mega operação internacional. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias.
em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Eu te pergunto, se Putin não governasse da forma que governa, alguém aí duvida que ele já teria sofrido o mesmo que Bolsonaro sofreu? Só que Putin percebeu isso lá atrás. Ele fechou todas as operações da USAID na Rússia em 2012, antes das agitações criadas pela agência em 2013. O objetivo dos globalistas é destruir qualquer um que se oponha às suas agendas nefastas. É só olharmos como a chamada democracia deles funciona. Toda vez que um candidato que não reze a sua cartilha ameace vencer, eles anulam as eleições, como na Romênia, ou deixam inelegível, como Bolsonaro. Bolsonaro tentou jogar nas 4 linhas e terminou fora da presidência e ainda pode ser preso. Putin preferiu não rezar a cartilha dos globalistas com a falsa democracia que só funciona quando lhes convém, e está até hoje no poder. E mesmo com todas as sanções e mais uma guerra, a Rússia conseguiu crescer 4,1% do PIB em 2024, mais do que o Brasil, que ficou em 3,5%. Mas o Macron quer impedir isso, afinal, a Rússia não está alinhada com seus valores. O ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falou sobre as ameaças de Macron. Claro, isso é uma ameaça à Rússia, se nos consideram uma ameaça. Está organizando um encontro entre os chefes dos Estados-maiores das nações europeias e da Grã-Bretanha. Sinaliza que é preciso usar armas nucleares, se preparar para o uso de armas nucleares. Nuclear contra a Rússia. Isso é uma ameaça. Ao contrário de seus predecessores, que também tinham a intenção de combater a Rússia, como Napoleão e Hitler, o Sr. Macron não está agindo de forma muito elegante, pois eles falavam diretamente que era necessário dominar a Rússia. É preciso vencer a Rússia. Ele aparentemente busca o mesmo objetivo, mas diz que é necessário lutar contra a Rússia para que ela não triunfe sobre a França, que a Rússia está criando ameaças à França e à Europa. E Putin já se pronunciou diversas vezes, chamando essas ideias de loucura e tolice. Mas para qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, é claro que a Rússia não precisa disso. A Rússia precisa eliminar as causas da situação que foi criada pelo Ocidente na Ucrânia, visando suprimir a influência para conduzir uma guerra contra a Federação Russa. Isso, antes de tudo, é a expansão da OTAN. E o presidente Trump e sua equipe entendem perfeitamente que isso foi a principal causa. Eles falam publicamente sobre isso. Mas os europeus globalistas estão agitados. E digo globalistas porque o bloco já deixou claro que quem não for globalista não tem voto. Para quem não viu, eles tiraram o direito de voto da Hungria, que é comandada pelo direitista Viktor Orbán. Então, só vota quem estiver alinhado. Como eu falei, democracia só quando convém. Então, não é exagero chamar de Europa globalista. Eles estão realizando mais uma reunião de emergência para definir como vão se defender da ameaça imaginária. Porque, para quem não parou para pensar, a Rússia jamais conseguiria marchar sobre Paris e manter o território como eles querem vender. Isso não é uma ameaça real. Seria impossível manter o controle de um país com culturas tão diferentes. O que teria de movimentos de resistência deixaria uma operação como essa inviável. A Rússia só conseguiria fazer isso em países eslavos, jamais em países ocidentais. Mas eles precisam vender o pânico, assim como venderam na Covid. Então agora eles querem não só se armar, mas querem provocar enviando armas nucleares para países vizinhos. Faça o movimento inverso e veja o resultado. Imagine a Rússia enviando armas nucleares para a Sérvia ou Hungria e veja a mágica acontecer. Algumas pessoas ainda têm problemas com isso.
ainda existem aqueles que desejam retornar à época de Napoleão, esquecendo-se de como tudo acabou. Na realidade, todos os erros cometidos por nossos inimigos e adversários começaram exatamente com isso, ao subestimar o caráter do homem russo e, em geral, e os representantes da cultura russa. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou que o governo vai começar a minerar criptomoedas. Lukashenko decidiu tomar a decisão estratégica na véspera do anúncio do fundo de criptomoedas que será feito pelo governo Trump. Após ameaças europeias, russos têm sido mais assertivos em neutralizar mercenários europeus. Após neutralizarem o navio MSC Levante, que trazia 10 mercenários britânicos, mais equipamentos, ontem foi a vez dos franceses. Ao todo, foram 28 soldados britânicos e franceses neutralizados ontem após serem atingidos por um míssil russo, enquanto aguardavam para ir para o fronte. Eles estavam em um hotel que já era conhecido por hospedar mercenários antes de irem para a batalha. Ele já tinha sido atingido antes, mas ontem foi mais assertivo. Além de Trump, a parada do dia da vitória na Rússia no próximo 9 de maio pode contar com Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense foi convidado formalmente por Putin ontem. Israel e Rússia buscam uma reaproximação. Além da Rússia ter entregado a Síria, o líder russo se propôs a entrar na negociação com o Irã para impedir uma ameaça nuclear contra Israel. Caso Netanyahu aceite, seria mais um sinal dessa reaproximação. Trump bloqueou os mísseis Storm Shadow do Reino Unido. A ação é mais um movimento para interromper a guerra por procuração. Os americanos já tinham cortado o acesso aos satélites, o que impede o uso do sistema antiaéreo americano. Os britânicos iriam continuar viabilizando o sistema, porém, conforme divulgado pelo jornal Daily Mail, os americanos bloquearam os sistemas dos mísseis de médio alcance dos britânicos. O regime globalista de Kiev vai ficando cada vez mais sem forças. Sob a batuta da primeira-ministra Giorgia Meloni, o parlamento italiano rejeitou o projeto de lei que impediria a internet via satélite que não fosse europeu. A medida atingiria diretamente a Starlink de Musk. Um gesto da italiana chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais. Giorgia Meloni apagou as fotos com Zelensky. Eslováquia e Hungria anunciaram que não permitirão que tropas europeias usem o seu país para entrarem na Ucrânia. No Brasil, Ronaldo Caiado anunciou que formará chapa com Gustavo Lima para a presidência da República nas eleições de 2026. Assim como eu falei que Gustavo Lima não seria candidato e que isso era para esquentar para o Caiado, eu agora me arrisco a dizer que ele não será o vice, como Caiado tenta passar. Lima muito provavelmente tentará o Senado e o União Brasil irá compor a vice-presidência com outro partido. Agora eu quero agradecer aos apoiadores do canal de ontem para hoje, como José Dantas, Vânia Trevisan, Aldemar Calazans e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador do nosso trabalho jornalístico através do Pix. Muito obrigada e até!